Dr. Eugênio contra o coronavírus. Oi pessoal, meu nome é Nina e eu vim conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Nos últimos meses, vivemos o que parece ser um daqueles filmes de ficção inacreditáveis. Só que é tudo real e está acontecendo em toda parte. O mundo todo está ligado em um único assunto, a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Estamos vendo que a coisa é séria. Vivemos numa pandemia, ou seja, o coronavírus já se espalhou por quase todas as partes do mundo. Estamos numa fase em que a Organização Mundial da Saúde pede que a gente viva em distanciamento social, evitando ao máximo sair de casa. Com isso, minha família está sem trabalhar. Ainda bem que pegamos uma cesta básica na minha escola e também temos um kit de higiene. Mas estamos aqui presos em casa. Será que é realmente necessário tudo isso? Estou impaciente e querendo que tudo volte ao normal. Estou com saudades dos meus amigos e, por incrível que pareça, estou com saudades da escola. Meu professor de ciências com certeza tem muitas explicações para tudo isso. Imagina só se um cientista pudesse me explicar tudo. Como seria tranquilizador saber que esse sacrifício todo está valendo a pena. Olá, eu sou o seu amigo, Dr. Eugênio, que vem do mundo da ciência. Estou vendo que você e muitos coleguinhas seus estão com as mesmas dúvidas. E estou aqui para ajudar você a entender um monte de coisas que estão acontecendo. Que legal! Sabia que alguém da ciência poderia ajudar numa hora dessas. Só que eu acho ciências uma matéria um pouco chata, cheia de nomes e detalhes. Mas acho agora que ela pode ser muito útil para a gente entender o que está acontecendo. Me fale um pouco sobre esse tal vírus e o que significa essa pandemia. Com prazer. Para falar sobre isso tudo, vou precisar que você viaje comigo pela história. Isso mesmo! A nossa história nos ajuda a entender o que está acontecendo hoje. Mas o senhor não é cientista? Como vai falar de história? Sou cientista, mas todos precisamos aprender com as lições da história. Você sabia que há alguns anos o mundo passou por uma grande pandemia? Então veja. A gripe de 1918 foi uma pandemia do vírus influenza incomumente mortal. De janeiro de 1918 a dezembro de 1920, infectou 500 milhões de pessoas, cerca de um quarto da população mundial na época. Estima-se que o número de mortos esteja entre 17 milhões a 50 milhões e possivelmente até 100 milhões, tornando-o uma das pandemias mais mortais da história. A gripe espanhola foi a primeira das duas pandemias causadas pela influenza vírus H1N1, sendo a segunda ocorrida em 2009. Mas o que uma coisa que aconteceu há mais de 100 anos tem a ver com o que está acontecendo agora? Tem muitas coisas comuns. Para começar, foi causada por um vírus e também afetou o Brasil vindo de um navio que veio da Europa. Até houve intoxicação e muitas mortes por aspirina, um remédio que diziam ser eficiente, só que não era. Tá bom, mas o que ela pode ensinar para nós hoje com essa Covid-19 querendo entrar em nossas casas? A história diz que o isolamento social e o uso de máscaras foi muito importante para combater a epidemia. E mais, a participação dos profissionais de saúde, principalmente enfermeiras, foi fundamental para a diminuição da mortalidade em pacientes internados em hospitais de campanha. Que legal! Então a imagem da enfermeira que temos hoje surgiu na época da gripe de 1920. Talvez porque muitos homens estavam naquela primeira guerra tola. Verdade! Puxa, até que você entende bem de história. Eu adoro história, é a minha matéria preferida. Mas espera aí, não estamos aqui para falar sobre o coronavírus? Me fala então por que ele está matando tanta gente.
É verdade que ele veio da natureza ou ele foi criado pelo homem? Muitas pessoas preferem acreditar que tudo isso seja obra do homem, mas lhe garanto que o vírus veio de nossa forma errada de lidar com a natureza. Provavelmente, ele passou de animais para os homens, e daí o vírus se adaptou para infectar os humanos. Ah, então é por isso que eu ouvi dizer que a comercialização ilegal de alguns animais silvestres pode ter sido a origem da Covid-19. Mas como é que os vírus nos infectam e se reproduzem? Vou te explicar. Olha a animação que preparei. O vírus se encaixa na célula até ser engolido por ela. Assim que entra na célula, o vírus deposita nela o seu material genético. A célula, então, começa a produzir clones do vírus ao invés de realizar suas funções normais. Os vírus recém-produzidos, então, rompem a membrana da célula, causando a sua morte e escapam. Eles, então, saem à procura de novas células para infectar. Puxa vida! Então os vírus só conseguem se reproduzir quando estão dentro das nossas células? É por isso que eles podem deixar a gente doente? Mas como podemos então escapar desses vírus tão pequenininhos? Vou te explicar. Parece complicado, mas não é tanto. Você só precisa ter alguns cuidados. Lave bem as mãos com água e sabão, ou use álcool em gel se estiver fora de casa. Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir. Evite aglomerações, ou seja, lugares que têm muitas pessoas. E se precisar muito sair de casa, use máscara para cobrir o nariz e a boca. Não compartilhe objetos pessoais. Entendi, Dr. Eugênio. Então podemos controlar a velocidade de espalhamento do vírus. É preciso apenas que a gente compreenda a gravidade da situação e siga as recomendações. Isso mesmo. Apesar da gravidade da pandemia, essa é uma boa oportunidade de colocarmos em prática o que aprendemos aqui. Agora, com todas essas informações, você pode explicar tudinho à sua família. Vou fazer isso. Muito obrigada, doutor.